Welcome to the debate. Hoje a gente vai entrar num território bem delicado sobre a transmissão do saber clínico. Um território minado, eu diria. Com certeza. Imagina receber um diploma que, autoriza você a mergulhar nos traumas mais profundos da mente de alguém, sem nunca ter sentado frente a frente com um paciente durante a sua formação. O que soa quase como uma heresia para muita gente na psicanálise, né? Exato. Mas a proposta do Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, o IBPC, caminha exatamente por essa via. Eles oferecem um curso 100% online, com duração de 12 a 18 meses. E a grande ruptura aí é que a tradicional obrigatoriedade do estágio clínico é completamente removida. Isso. Em vez de forçar o aluno a atender só para cumprir tabela, o modelo substitui essa prática pelo debate de casos clínicos reais que são trazidos pelos professores. E é bom a gente já deixar registrado que todo o material e a metodologia autoral que estamos avaliando hoje carregam a chancela oficial, Copyright 2001-2026, Professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. Perfeito. É o texto dele que embasa essa nossa discussão. Exatamente. E a minha perspectiva hoje, como defensora desse modelo, é que retirar essa imposição de atender por atender não apenas respeita o tempo interno do aluno, mas resgata a verdadeira ética da psicanálise. Olha, eu entendo o apelo dessa visão, sério. Mas a minha posição é que a psicanálise não é e nunca foi um mero exercício intelectual. Autorizar alguém a escutar a dor do outro sem que essa pessoa tenha enfrentado a fricção tangível e, o caos absoluto de uma clínica real gera uma lacuna muito perigosa. Mas o modelo tenta compensar isso com os debates de casos, não tenta? Tenta, sim, mas formar um psicanalista em 1 ano e meio sem o atrito do atendimento direto supervisionado corre o risco de entregar para o mercado um profissional cheio de certezas teóricas, mas clinicamente muito frágil. Tá, mas pensa bem na mecânica do modelo tradicional de estágio que a gente tanto venera. O que o material do IBPC argumenta de forma muito lúcida é que o estágio clássico de faculdade costuma ser uma linha de montagem. Linha de montagem. Sim, tipo uma fábrica mesmo. Você pega um aluno que acabou de ler a teoria, que ainda está tateando as próprias angústias e o joga numa sala com um paciente real. E tudo isso só para ele conseguir um carimbo no certificado no final do semestre. Isso transforma o paciente em cobaia, não acha? É uma crítica válida ao mecanicismo, eu concordo. Mas... Só para concluir o raciocínio, o material propõe inverter essa lógica. A estruturação do curso cria um ambiente de supervisão onde o professor apresenta casos reais dele. O aluno debate, observa a tomada de decisão do profissional experiente. Certo. E assim ele consolida o raciocínio clínico sem o risco de machucar ninguém pela sua própria inexperiência ou, falta de preparo emocional no início. A teoria de proteger o paciente é belíssima, eu admito. Mas, na prática, a mecânica da aprendizagem não funciona só pela observação. Como assim? Você acha que a observação de um mestre não ensina? Ensina a parte intelectual. Mas aprender a sustentar uma clínica apenas ouvindo a história de um caso que o professor atendeu é como tentar estudar turbulência além do manual do avião em terra firme. Ah, velha analogia da aviação. Mas funciona perfeitamente aqui. É como escutar o relato de um piloto veterano na sala de aula. O manual te diz o que fazer, claro. O instrutor te conta como ele sobreviveu à tempestade. Sim, ele te dá um mapa do caminho. Só que o desespero de segurar o manche quando o avião despenca repentinamente não pode ser simulado num fórum de EAD. Nossa, desespero é uma palavra forte. Mas a clínica é isso. Quando o professor relata um caso, a história já vem digerida, narrativizada, organizada com começo, meio e hipótese diagnóstica. Ele estrutura o caos para fins didáticos, Exato, ele remove o caos. E a clínica real é feita inteiramente de caos. É o paciente que entra, senta no divã e fica em silêncio por 30 minutos. É um desafio de fato. Como esse aluno aprende a suportar a própria ansiedade diante desse silêncio cortante se ele só consumiu casos já filtrados pela autoridade intelectual do professor? Essa sua analogia da turbulência é excelente. Mas eu levo ela para um outro caminho. Ah, é? Por onde? Se você joga um piloto novato no meio de uma tempestade, sem que ele tenha passado horas exaustivas no simulador, ele não aprende a voar. Ele derrubou o avião, simples assim.
O debate do caso clínico trazido pelo professor é exatamente esse simulador, e tem um detalhe que as pessoas esquecem quando criticam esse formato. Qual? O modelo não proíbe o atendimento. O texto da proposta é muito claro ao afirmar que, se o aluno já se sentir genuinamente convocado a atuar, se ele sentir que chegou o momento dele, ele pode trazer seus próprios pacientes. Ele pode, mas não é exigido. Exatamente. A inovação metodológica aqui não é proibir a prática, é remover a obrigatoriedade. É entender que o desejo do analista não segue um calendário letivo. Tá, eu entendo a parte do desejo. Você não pode programar no relógio que, no 8º mês de curso, o sujeito estará psiquicamente maduro para suportar a angústia de outra pessoa. Eu concordo que o mecanicismo do calendário letivo é falho. Disso não discordo de jeito nenhum. Então estamos na mesma página aí. Mais ou menos, porque ao remover a obrigatoriedade, você cria uma via institucional. É perfeitamente possível chegar ao final dos 18 meses e obter a certificação sem nunca ter passado por esse simulador com avião real. Mas isso... Espera, deixa eu concluir o ponto do risco. Se esse aluno certificado for para o mercado apenas munido de debates teóricos, a única barreira de proteção para evitar um desastre clínico recai inteiramente sobre a mente desse próprio aluno. Certo. O que nos joga diretamente para o papel da análise pessoal nesse processo, né? Porque a carga cai toda nas costas dela. Exatamente. E é aí que o material brilha. A análise pessoal é a peça central que amarra esse modelo. É o que garante que o sistema não desmorone. Se ela for profundo o suficiente em 18 meses, o que eu duvido. Mas pensa no tripé psicanalítico como engenharia estrutural de um prédio. A teoria te dá a planta, o mapa intelectual. A supervisão é a ponte que liga o papel ao concreto. Mas a análise pessoal é o que garante que o terreno é sólido, sabe? É ela que assegura que as neuroses do próprio analista não vão interferir na escuta. E o material enfatiza isso categoricamente. Mas de que forma prática? O foco primordial da análise didática é fazer o aluno trabalhar suas próprias questões, para que ele não transfira seus traumas para o futuro paciente. Não é só um requisito no papel. É aí que o sinal de alerta acende para mim de um jeito muito forte. Vamos desempacotar como essa transferência realmente funciona na sala de atendimento? Vamos lá. Imagina um paciente que começa a agir de forma passivo-agressiva com o analista, reproduzindo, sei lá, a dinâmica que ele tem com o pai ausente. Um cenário clínico bem clássico. Muito clássico. Se o analista não estiver com a sua própria mente muito bem mapeada, ele vai reagir a essa agressividade não como um profissional, mas a partir das suas próprias feridas mal curadas. A famosa contratransferência. Isso. A minha provocação é a seguinte: será que o processo didático de ser analisado durante esse curto período de 12 a 18 meses é remotamente suficiente para desativar projeções tão enraizadas? Mas o texto não diz. Especialmente só um adendo, considerando que esse aluno não está testando a sua resiliência clínica ao vivo, já que ele não é obrigado a atender. Entendi seu ponto. O aluno simplesmente não tem a chance de ver os próprios gatilhos dispararem em tempo real sob o olhar cuidadoso de um supervisor. Tudo fica no plano da hipótese no divã dele. Você levanta um ponto vital sobre a contratransferência. Não vou negar. Mas você está operando sob a premissa de que a formação e a análise pessoal se encerram quando o PDF do certificado é gerado. E na prática de mercado não é o que acontece. Não dentro dessa metodologia. A metodologia do curso rejeita totalmente essa ideia de linha de chegada. O texto estabelece, sem meias palavras, que a análise pessoal deve ser um processo para a vida toda. Bom, o Freud também dizia isso. Sim. O modelo não nutre a fantasia ilusória de que 18 meses vão curar ou organizar perfeitamente a psique de alguém. Ninguém acredita nisso. Menos mal. A genialidade da estrutura proposta é justamente deslocar o peso da perfeição formativa do período inicial para o conceito de formação contínua. Sinceramente, o que metodologicamente soa como um salto de fé tremendo. Salto de fé por quê? Porque você certifica a pessoa, entrega o mapa do inconsciente na mão dela e basicamente diz: olha, você está autorizado a guiar outras pessoas no escuro, contanto que prometa continuar a terapia pro resto da vida. Não é uma mera promessa. Mas é delegar uma responsabilidade gigantesca para um profissional que acabou de se formar num ambiente super controlado. Mas olha só, não é apenas um prometa continuar.
O texto fala sobre um vínculo estrutural contínuo com o Instituto Psicanalítico. Um vínculo posterior à certificação? Sim, quando o aluno começa a clinicar após receber o diploma, ele não é abandonado à própria sorte no mercado. Ele continua ancorado na supervisão e na análise com os professores e pares mais experientes. Como uma rede de apoio? Exatamente. Em vez de forçar uma prática prematura sob pressão de nota, o modelo cria uma rede de segurança vitalícia. Ele assume de forma madura que o analista só se forja no longo prazo. Mas e a arrogância do recém-formado? Aí é que tá. Pense na diferença de postura cognitiva. O aluno que sai de um estágio obrigatório na universidade geralmente acha que já sabe atender. Afinal, ele cumpriu as horas burocráticas, pegou o diploma, então ele se acha pronto. Isso é um problema crônico do modelo tradicional. Certo. Já o aluno que se forma nesse modelo contemporâneo tem a clareza de que o aprendizado clínico dele está apenas começando, o que induz a uma escuta muito mais humilde e cautelosa. Olha, eu aplaudo a ideia da vinculação institucional contínua. Historicamente, é exatamente essa falta de laço com os pares que empurra muitos profissionais para um isolamento narcísico muito perigoso na clínica. Exatamente. Mas vamos olhar para a matemática e para a densidade do que está sendo transmitido aqui. A gente está falando de abarcar toda a fundação da psicanálise freudiana. Que já é imensa. E, além disso, os contrapontos de gigantes como Lacan, Melanie Klein, Winnicott e Jung. Tudo isso em aproximadamente 1 ano de teoria e meio ano de prática observacional. É um currículo denso, sim. Denso até demais para o tempo proposto. Mesmo que a análise dure a vida toda, o fundamento conceitual que vai embasar essa clínica está sendo empacotado num formato super condensado de 18 meses online. É aí que precisamos entender o que o formato EAD realmente altera na absorção cognitiva desse material todo. Você acha que muda tanto assim? Muda completamente. A gente tem a mania de comparar o ensino online com o ensino presencial, partindo da premissa de que o online é apenas uma câmera gravando uma aula expositiva. E isso é um erro enorme. Mas, em essência, não é a mesma transmissão teórica. Não da mesma forma. A metodologia baseada no material do IBPC tem uma estrutura de design instrucional específica para isso. O fato de ter videoaulas, apostilas autorais integradas e um sequenciamento lógico dos 12 módulos, sabe? Certo, um formato mais curado. Isso muda a forma como o cérebro processa o caos teórico que é a psicanálise clássica. Não estamos falando do modelo antigo, onde o aluno entrava numa biblioteca úmida, pegava a obra completa do Freud e tentava decifrar textos do século XIX sozinho, sem um guia claro. Eram tempos românticos mais difíceis, confesso. O formato online bem estruturado democratiza o conhecimento exatamente porque organiza essa linha de raciocínio. O aluno constrói a base de forma progressiva. No próprio ritmo. Exato. Podendo pausar, revisar e rever conceitos densos quantas vezes precisar. Isso constrói um alicerce intelectual muito mais sólido do que aquelas formações assistemáticas do passado. Onde dependia da vontade do professor, né? Exatamente. Aquilo dependia de qual texto o professor acordou com vontade de ler na terça-feira à noite. O modelo atual padroniza excelência. A acessibilidade pedagógica é inegável, eu te dou esse ponto. E estruturar o caos freudiano para que seja palatável é um feito e tanto. Obrigada. Mas, veja bem, a transmissão da psicanálise não é apenas a passagem de dados teóricos ou de história da psicologia. É a transmissão de um estado de falta, sabe? De uma ética da escuta. Concordo. E há conceitos que simplesmente exigem tempo de maturação para deixarem de ser uma curiosidade intelectual e se tornarem uma lente através da qual você enxerga a subjetividade humana de verdade. Dá um exemplo. Vou te dar um exemplo claro do porquê o tempo e o atrito na clínica importam. O material diz que o curso aborda Lacan e Melanie Klein como contrapontos, certo? Certo, eles complementam a base freudiana. Entender o estágio do espelho de Lacan, intelectualmente a ideia de que nós formamos nosso eu a partir de uma imagem externa, alienada e ilusória é uma coisa. É fascinante no papel. Você lê isso num PDF ou numa apostila do curso e acha genial, mas sentar na clínica e conseguir enxergar essa ilusão narcísica desmoronando na sua frente é outra história. Ah, com certeza a vivência é diferente. Ver o paciente se desesperando porque a imagem que ele construiu de si mesmo não se sustenta mais sob o peso da vida
vida, isso não se absorve num módulo mensal gravado. Requer uma desconstrução quase violenta da própria linguagem do analista. O mesmo vale para Klein. Você lê sobre a agressividade inata do bebê, os objetos parciais, o seio bom e o seio mau. Na tela do computador, parece um jargão excêntrico da psicologia infantil. Verdade, a Klein é difícil de digerir. Saber a teoria não é habitar a teoria. 18 meses é uma corrida de 100 metros rasos para um ofício que exige o fôlego e a paciência de um maratonista. O grande risco aqui é criar o que o próprio material repudia, uma abordagem clínica totalmente superficial e esquemática. Olha, eu entendo perfeitamente o seu receio. E se o material propusesse que o aluno saísse desses 12 módulos se sentindo um mestre lacaniano ou um especialista kleiniano, eu seria a primeira a concordar com você. Mas ele não sai com um diploma que permite clicar. Sim, mas a premissa descrita não é esgotar esses autores em um ano. A base negociável, o fio condutor, é Freud. Os outros são contrapontos fundamentais para enriquecer a caixa de ferramentas do aluno. Uma introdução robusta, digamos. Exato. A função desse período de 1 ano e meio não é transformar a pessoa num oráculo teórico infalível, é fornecer a gramática básica do inconsciente. E quanto à questão de habitar a teoria que eu mencionei? É aí que está a grande sacada do modelo. É entender onde esse trânsito de saber para a vivência realmente acontece. O aluno não vai encarnar a teoria lacaniana no fórum online da turma debatendo com colegas. Ainda bem, né? Pois é, ele vai fazer isso no próprio divã, durante a sua análise pessoal, didática com um professor. O texto do IBPC acerta em cheio ao dizer que quando o aluno é analisado, ele passa a entender os procedimentos clínicos que ele vai usar lá na frente. Através da própria dor. Sim, a experiência visceral, o suor, as lágrimas e essa desconstrução ilusória que você citou do Lacan, tudo isso ocorre na pele do próprio aluno como paciente. Isso faz sentido. É ali, pagando o preço emocional de olhar para os próprios abismos, que o estádio do espelho deixa de ser uma videoaula bacana e se torna uma realidade inegável. Não é na clínica com um paciente desavisado que ele aprende isso pela primeira vez. Eu concordo. É inegável que a vivência no divã é intransferível e totalmente indispensável para qualquer formação. Mas a jornada de paciente é radicalmente distinta da posição de analista. Você acha as posições tão separadas assim durante a formação? Completamente. O fato de você ter tido o seu próprio apêndice removido com sucesso por um ótimo médico não te qualifica magicamente a operar o apêndice de outras pessoas. Outra analogia forte. A dor te ensina empatia. A cicatriz te lembra da vulnerabilidade humana. Mas a habilidade cirúrgica de abrir outra pessoa sem causar uma hemorragia requer prática operatória. Mas a psicanálise opera na palavra, não no bisturi, né? Obviamente. Mas o princípio de responsabilidade é simétrico. Ao substituir o estágio direto pelo debate dos casos do professor, corre-se o risco de gerar uma falsa sensação de preparo no aluno. Você acha que ele se sente blindado? Ele se sente protegido porque aprendeu a nomenclatura bonitinha e fez a sua própria terapia. Mas ele ainda não sabe como o próprio corpo, a própria respiração e o próprio silêncio vão reagir quando um outro ser humano com o qual ele não tem vínculo prévio nenhum depositar um trauma indizível ali no colo dele. Certo. Mas a questão central que o modelo aponta é que o modelo clássico de forçar esse enfrentamento via estágio acadêmico frequentemente falha em preparar o aluno para esse exato momento. Falha por quê? Porque a artificialidade da imposição gera defesas. O aluno atende preocupado com a nota que o professor vai dar. Ele está preocupado com o relatório burocrático que vai ter que entregar para o supervisor na semana seguinte. O que contamina a escuta? A escuta fica totalmente contaminada pela burocracia universitária. O caminho contemporâneo que estamos dissecando aqui desburocratiza esse encontro clínico. Mas ele não remove a rede de proteção. Pelo contrário, ele confia radicalmente no desejo. Confiar que um indivíduo que estudou profundamente as engrenagens da mente, que está engajado na própria análise e que participa ativamente das supervisões, Sim. esse indivíduo terá a integridade de só abrir as portas do seu consultório quando a sua ética interior der o sinal verde.
E se a gente confia na psicanálise como ferramenta de desvelamento da verdade, precisamos confiar que a análise desse aluno vai revelar a ele mesmo o momento certo de atuar. É uma visão altamente otimista sobre o autoconhecimento e a ética humana. Você acha otimista demais? Eu diria perigosa. A história da psicanálise tragicamente está cheia de analistas brilhantes que foram traídos por seus próprios pontos cegos. Contar quase que exclusivamente com esse tal sinal verde interno e com a automegulação ética de um aluno, num espaço de tempo tão curto, exige muita fé. Fé na análise, né? Uma crença muito firme na falibilidade mínima da análise pessoal que ele está conduzindo. Mesmo com esse vínculo institucional posterior que você defende, o rito de passagem prático antes da chancela oficial tem uma função ancoradora. Entendo. E me parece arriscado simplesmente descartar essa âncora em prol de uma dinâmica fluida de debates de casos de terceiros, por melhores que os professores sejam. E no fim das contas, a fricção entre a fluidez desse novo modelo e as amarras de ancoragem do modelo tradicional é exatamente o que impulsiona a evolução da disciplina, né? Com certeza, o debate é necessário. O que observamos nessa proposta é a coragem de tensionar essas convenções e buscar um formato que faça mais sentido para o tempo em que vivemos, para o ensino à distância, sem abrir mão das colunas que sustentam o método. É, de fato. Independente do desenho metodológico, seja na universidade tradicional batendo ponto ou numa estrutura moderna online, há uma sustentação que não desmorona no material que avaliamos. O famoso tripé. Sim, a manutenção estrutural do tripé se mostra inegociável em ambas as visões. A teoria fundamenta, a análise esvazia o analista de si mesmo e a supervisão orienta a bússola quando o território fica inavegável. Nenhuma dessas três partes sobrevive isolada. O tripé permanece como a constante definitiva. O que a tecnologia e as metodologias instrucionais contemporâneas fazem é apenas repensar a distribuição de carga e o sequenciamento dessas forças. O que altera bastante o processo, mas não o objetivo final. Exatamente. A crença fundamental aqui é de que o encerramento do módulo teórico e a emissão de uma certificação marcam o início e não o fim do rigor ético que a profissão exige. Sobre isso não há discordância. A certificação nunca, em nenhum modelo, entrega um analista pronto. O diploma, no limite da sua função, apenas atesta que o sujeito sobreviveu ao primeiro confronto com a complexidade humana. É um bom jeito de colocar. O resto é uma construção interminável na clínica, caso a caso, sessão a sessão, sustentada pela vigilância constante da própria mente no divã. Exato. O ofício da escuta não se resolve em um calendário engessado de 18 meses. Ele se desdobra por uma vida inteira. E se forçar alguém a clinicar antes da hora é de fato uma violação da premissa psicanalítica. Talvez a verdadeira maestria do ensino seja fornecer o andaime mais robusto possível. E torcer para a estrutura aguentar. E então, confiar no passo do próprio aluno. Deixamos para você, ouvinte, a reflexão sobre qual modelo constrói o profissional mais preparado para suportar o indizível da mente humana. Nos vemos no nosso próximo encontro.